Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. Aqui, eu, Fábio Caldas, e minha sócia Juliana Piai, conversamos com importantes profissionais do nosso mercado sobre novidades, tendências, movimentações e outros assuntos do momento. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que curte nos Corredores do Varejo e mais uma vez está aqui nos dando a sua audiência. Hoje nós vamos pegar um gancho na APA Show 2023, que aconteceu há algumas semanas, para voltar a falar com uma pessoa que entende tudo de supermercado, atacarejo, mercado de vizinhança. Ele tem mais de 40 anos de experiência no varejo alimentar. Nosso convidado é conselheiro de empresas, professor tutor de pós-graduação e MBA da FGV e membro do Conselho de Varejo da Associação Comercial de São Paulo. Ele foi responsável pela gestão que levou por 5 anos o supermercado Cândia, a maior venda por metro quadrado do Brasil, no início dos anos 90. Olha o tamanho disso. Participou do turnaround do Grupo Pão de Açúcar como diretor executivo, responsável pela bandeira Extra. Foi apontado como um dos vencedores em 1993 pela revista Exame, em janeiro de 94. Ele participou da concepção e operação de empresas como o Atacado Vila Nova, hoje Tenda Atacado, Econ Supermercados, Nosso Super, que foi a primeira rede de supermercados da Angola, e o Home e Cook, do grupo SCB. Foi diretor de expansão da rede Outlet Premium Brasil, ou seja, além de supermercado, ele entende também tudo do mercado de shopping center. Estou falando do meu grande amigo Marcos Escudeiro. Marcos, obrigado por mais uma vez estar aqui prestigiando o nosso podcast. E eu queria que você começasse contando para a gente como foi a APAS desse ano. Houve um over de tudo, né? Então, muita gente. Então, teve um dia, já saiu outros dados, mas eu me lembro que na quarta-feira, 5 da tarde, estavam dentro da feira 26 mil visitantes. Então, você imagina que 26 mil visitantes dentro do Expo Norte é um negócio de super. Isso é maior do que muito município brasileiro. Não, é meio estádio, assim, dentro de um plano ali, né? Teve um lance interessante que é, sempre que tem uma crise maior, vai todo mundo lá para saber o que está acontecendo, né? Uhum. É impressionante. Vai muita gente saber conversar e tal. Eles tomaram um lado interessante, que foi criar uma área VIP, mas uma área VIP para onde os diretores, os presidentes de empresa pudessem se encontrar num espaço maior, porque antes era muito pequeno, né? Uhum. Então, isso foi muito interessante. A gente encontrou bastante gente, muita gente que eu nunca tinha encontrado, por exemplo, o seu Wilson Mateus, do Mateus, lá do Norte. Uhum. Pouca gente conhece, eu cruzei com ele no corredor, peguei ele, fiz até uma foto com ele. E que dos grandes pouca gente aparece, isso é a verdade, né? Uhum. Pequenos e médios têm a oportunidade de encontrar fornecedores que muitas vezes não vêm. Então, vem muita gente fora de São Paulo, né? Isso é bastante interessante. Eu não vi grandes novidades assim para de produtos. Lógico que tem muita marca nova, mas não vi grandes inovações. Em tecnologia um pouco mais, mas é um ano que está todo mundo com o pé atrás, né? Tomando muito cuidado, o que eu vou fazer, se vai investir ou não, né? Quer dizer, muita curiosidade mais do que negócio, né? É isso que eu ia te perguntar, porque você, ao mesmo tempo que você estava falando que não tem assim grandes novidades, a feira estava muito cheia. Então, é mais esse lado da curiosidade, é mais assim, para colocar a cabeça para fora da água e saber ó, o que está acontecendo, o que eu perdi nos últimos 2 anos aí de pandemia, muito mais do que realmente fazer negócio. Ah, com certeza. Lógico que a oportunidade de encontrar com fornecedor, principalmente quem é de fora de São Paulo, eu diria que essa não é uma feira paulista, é uma feira nacional mesmo, né?
Sim. porque desde que nos anos 90, final dos anos 90, acabou a feira da Abras, né, que estava acontecendo quando acabou no Rio Centro, né, é, a feira da Abras virou uma feira nacional, na verdade, né, não é estadual. Uhum. Uhum. E então vem gente do Brasil inteiro, a gente encontra gente do Brasil, como eu encontrei Matheus, encontrei pessoal de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro, na verdade, né? E eu acho que é uma oportunidade também dos encontros, do network desse pessoal que muitas vezes não se encontra, né? Eu mesmo encontrei muita gente que não via há muito tempo. Você falta a oportunidade de se encontrar para parar e bater um papo, como é que tá, como é que não tá, né? Como é que tá a tua região, como é que estão tuas vendas. Não é nada de troca formal, mas essa informalidade de troca de experiência é muito interessante, né? Ô, Marcos, e nessa Muito. informalidade, nessa troca de experiências informal, vocês chegaram a alguma conclusão do que está acontecendo com o varejo brasileiro? Porque o último episódio do podcast que a gente lançou, hoje, inclusive, né, a gente está gravando no dia do lançamento do último podcast, é exatamente sobre a crise no varejo. E aí a gente focou um pouco mais no varejo de modo geral, né? Agora, eu queria saber da sua visão, assim, porque a gente estava falando agora há pouco que as pessoas vão à feira para entender, e aumenta o quórum da feira exatamente nesse momento de crise. O que que você percebeu lá durante a feira em relação ao mercado brasileiro, a nossa situação e para onde a gente está indo? Eu acho que tem uma coisa que é bem importante esclarecer. Pouca gente fala disso, mas o varejo alimentar não é o varejo brasileiro, né? São coisas distintas, muito distintas. Por óbvia até, né? Você tem que comer todo dia. O resto tudo se adia. Vamos falar que o farmacêutico também tá junto com o alimentar, né? Alimentar. Mas Uhum. o restante é bastante óbvio que se tem uma variação na renda, quer dizer, há uma variação muito grande no não alimentar. No alimentar é menor. Então, quando você encontra com o pessoal do alimentar, está todo mundo abrindo loja nova, está todo mundo expandindo, porque comer está todo mundo comendo. Tudo bem, tem uma pequena variação no mix de produtos, o pessoal compra um produto mais barato, então existe uma variação na receita, existe, mas não é da morte. Se alguém no setor alimentar está morrendo, é porque ele é ruim, ele é mal de gestão ou já carregava problemas anteriores, né? Não é um problema da crise de hoje. O alimentar continua vivo e crescendo, né? Não existe crise no alimentar, vamos falar assim. Quase eu poderia falar isso, né? Entendeu? Fala assim, mas o Carrefour deu prejuízo. Não, o Carrefour deu prejuízo porque está fazendo a fusão com o Walmart. E aí tem um monte de coisa, tem as despesas, de demissão, onde tem gente demais, da diretoria, tem reforma de loja, tem um monte de coisa acontecendo. Não é, o Carrefour não deu prejuízo na operação cerne do negócio, né? Na verdade, você olha vários comentários que têm saído da imprensa, você vê, o Matheus foi bem para caramba, né? O Pão de Açúcar já tem outro problema, né? Que é um problema do Casino que afeta aqui o Brasil, né? Eles estão nos últimos 6 anos, 5 presidentes, é difícil fazer uma coisa rodar dessa maneira, né? E tem outra coisa que eu tenho pensado muito, que é o seguinte, né? O pessoal fala muito, ESG, governança, tem que respeitar os stakeholders, né? Que fala assim, os stakeholders, os acionistas, os clientes, o funcionário, mas quando está em crise, meu filho, só sobra um stakeholder, é o acionista, né? Ou o diretor. Uhum. Então, o cliente que se dane, né? Então, eu falo Uhum. assim, tem dois tipos de empresa muito importantes, né? As empresas que, quando chega uma crise, se dedicam a cortar custo. Essas são perigosas, no meu ponto de vista. E tem as empresas que, quando chega uma crise, se dedicam a aumentar a venda.
Porque a melhor maneira de cortar custo é aumentar a venda. E eu costumo falar, a pessoa fala, não, mas vai todo mundo morrer. Eu falei, eu vou ser o último. Então, não quero nem saber. Por quê? Porque o mercado está aí. Quer dizer, os outros que percam o mercado, eu vou ganhar. A minha história, eu sou testemunho ou prova de que eu estou falando é correto. Eu tenho 40 anos nesse mercado e eu só tive sucesso porque eu sempre acreditei que eu podia roubar o mercado dos outros. Agora, se você quer preservar lucro na crise, aí o risco de morrer é muito grande, porque você começa a cortar carne, né? Então, você vê várias empresas que começam a cortar pessoal, os melhores funcionários que são mais caros vão ser dispensados, né? E deixa de tratar das coisas, deixa de tratar das pessoas, porque o varejo alimentar, ou o varejo até geral, é feito de pessoas, né? Então, você pega em supermercado, ou também as pessoas quererem atender tudo, né? É que até ontem a gente estava falando, né, Fábio? Quem que é o consumidor, né? O cara quer atender o rico, o pobre, todo mundo, ele não sabe qual é o perfil dele, aí morre, né? Porque aumenta o custo e E tudo de mais, mal todo mundo. entendeu? Você tem que focar exatamente qual é o teu público, né? E focar nisso aí e seguir em frente, né? Nós saímos da feira, da Apos, mas, na verdade, Não, mas sem problema, essa é uma realidade do mercado alimentar. Então, eu falo assim, para mim, o Brasil está em crise faz 40 anos. Eu estou falando 40 anos porque eu entrei em supermercado faz 40 anos. Mas, e tem alguns momentos de bonança, né? Quem que teve sucesso ou sobrevive? Quem consegue fazer desses momentos os saltos, né? Os saltos, fala assim, eu vou ganhar dos outros. Quer dizer, quem está cortando funcionário bom, eu não, né? Os meus stakeholders, eu vou manter comigo. Eu falo assim, meu consumidor faz parte dos meus ativos. Não posso perder de jeito nenhum. Eu não posso deixar faltar mercadoria, não posso... E quem que atende os consumidores? Meus funcionários, né? Então, essa é uma visão que eu tenho que não é necessariamente igual que todo mundo fala, né? Porque também tem outro caso, né? As empresas de capital aberto, e a gente vê muito isso nos relatórios das empresas de capital aberto, quando você olha os relatórios deles, você vê que eles estão falando para os analistas de banco, né? Não é para o mercado consumidor que eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando para os analistas de banco, né? Para o pessoal, as ações, né? Vai subir ação. Então, as entrevistas são para os investidores, né? Eles não estão pensando no consumidor. Eles estão pensando nos investidores e no bônus que vão receber no final do ano. Então, para receber o bônus, tem que cortar custo. Aí corta qual que é o custo mais rápido de cortar no Brasil? Gente, né? Você manda Mas embora, pessoal. acabou. Bem diferente. Então, essa forma de gerir é uma forma. E aí a gente entra numa outra questão, que eu acho que não é o momento agora, que é falar assim, a diferença de gestão dos donos e dos executivos. Estou falando até contra um pouco mim, que fui executivo, né? Mas como eu nasci filho de um dono, de um comercinho, mas é um pouco assim, o dono tem uma visão de longo prazo para a perpetuação da empresa. O executivo está pensando no bônus. Ele pega o bônus dele e vai embora. Então, quando eu falo assim que muitas empresas trocam muito o presidente, quantos a gente vê, principalmente nos Estados Unidos, que essa é uma informação mais pública, caras ganhando. Eu vi esses dias, não lembro de que empresa, o cara ganhou US$ 1 bilhão de bônus. E é isso. Uma dessas big techs aí. Eu lembro uma história antiga que o presidente da Disney ganhou US$ 230 milhões e a Disney estava mal. Mas ele cumpriu as metas, entendeu? Ele ganhou o bônus dele. Isso é contrato, né? Contrato. Então, um pouco eu vejo também, não sei se é o momento de falar, mas eu acho que aqui eu tenho liberdade, porque eu falo assim, Total. como eu não sou consultor, tenho toda a liberdade. Você pega uma rede como a Oxxo, né, que está se implantando no Brasil,
que eu acho que as metas dele é quantidade de loja, não interessa onde, né? Aqui É o que está aparecendo, porque... perto de casa tem 4, né? Que eu vou a pé nas 4, né? É uma coisa Uhum. assim, tem uma porta aberta, abre um outro, né? Então, a meta deles é quantidade de loja. Por enquanto, não está avaliando a qualidade do ponto, né? Não, tem lojas que é um absurdo. Eu, Uhum. esse- Você sabe, e a nossa saudosa amiga Márcia Sola sabia mais ainda, da, dos 2.400 pontos que eu visitei na época para abrir o e-com, né? Então, tem uma certa experiência com ponto. E o nosso mestre, Rótulo, também pode falar disso, né? Mas então é a questão do bônus, uma questão que até hoje sempre se discute a diferença do executivo do dono, né? Eu lembro de uma empresa, um empresário americano, tinha até um programa americano, isso é bem antigo, né? Que ele não tinha sócio nenhum, uma grande empresa de tecnologia, e não tinha sócio nenhum. Ele falou: eu não quero dar satisfação para ninguém, eu faço o que eu quiser. Se der prejuízo, o problema é meu. Se der lucro, o problema é meu. A empresa dele era uma das melhores empresas para se trabalhar no mundo, ficava na Carolina do Norte. O pessoal lá ganhava metade do salário de mercado, mas não saía de lá de jeito nenhum. Tinha clube, tinha escola para os filhos, tinha o que tinha de benefícios para quem trabalhava lá. Era quase uma filosofia. Mas ele era dono, então ele perpetuou o negócio dele. A empresa existe, ainda não sei nem se ele está vivo, mas a empresa existe dessa maneira, não tem capital. O pessoal fala: abre o capital, aceita fundo de investimento. Ele falou: de jeito nenhum. Entendeu? Você vê também É. aqui muita coisa assim, né? Quando entra um fundo de investimento que quer lucro de curto prazo, é complicado. Então, É um a, dinheiro perpe- marcado, né? é, a Dinheiro perpetuação marcado do para ir embora. negócio depende muito mais de dono, né? Eu posso até falar de uma empresa aqui do nosso setor. Eu lembro do Hortifruti, quando entrou o primeiro fundo de investimento, que era o Simonsen lá, um dos Simonsen lá. Eu falei com um dos sócios fundadores, né? Eu falei: mas quanto vocês vão mandar na empresa? Não, nós mandamos, tal. Não mandou nada. Mudou o presidente, mudou, até que venderam tudo, né? Uhum. É difícil, difícil. Mas E, voltando para a feira, eu acho que teve várias empresas internacionais olhando, tal, mas o Brasil é muito diferente, né? Fala assim, quando fala que o Brasil é América Latina, é muito difícil, porque é tudo espanhol e a língua é brasileiro, né? A língua é português, né? uhum. Toda a complicação tributária, a parte burocrática de importação, tudo impede muito a velocidade das coisas, né? Eu falo disso até porque quando eu vejo o Pingo Doce, né, que é uma empresa portuguesa, que esteve no Brasil, foi dono do Sé e foi embora, né? E aí investiu dinheiro na Polônia e na Colômbia, aqui do lado nosso, né? Quer dizer, na Polônia ele montou, tem hoje quase 4.000 lojas de hard discount, Biedronka. E na Colômbia tem quase 700 lojas de hard discount, chama Ara. Mas foi embora do Brasil, que tinha E o aqui Sé aqui em nenhuma. São Paulo. Foi? E aqui nenhuma. Não, aqui foi embora, né? Às vezes as pessoas me perguntam: pô, esse pessoal não vem para cá, Audi, Lidl, coisa. Eu falei: meu, a dificuldade que é o Brasil e todo o leste europeu e Ásia para crescer, né? Uhum. Recentemente eu perguntei para uma pessoa que tem contato lá no Pingo Doce, já que eles vieram para a Colômbia depois, estão com quase 700 lojas. Não, no Brasil não. A gente vai para a Bulgária, que está do lado da Polônia, e que é um mercado maravilhoso. O Brasil não está na lista, entendeu? Então você vê todos os internacionais, o próprio Walmart foi embora, né? O Brasil não é para qualquer um mesmo, como se Então, fala, né? é engraçado isso, né? Já vou voltar para uma pergunta da feira, mas acho que é um ponto Não, legal pode. para a gente bater um papo. É, a gente realmente tem pouco, não só no varejo de alimentos, mas no varejo em geral.
Sim. Quem vem de fora para cá sofre, e acho que no varejo de moda, agora vamos olhar a Forever, que É. chegou parecendo que ia conseguir se estabelecer, já foi, né? Então são pouquíssimas grandes redes de fora que vêm e conseguem realmente se implantar, e normalmente as que implantam são as que não têm muitas lojas. Hein? Vamos pegar Zara. Você não vai ver uma rede de 1.000, 2.000 lojas de fora vindo para cá, né? É Percebemos outro jogo, meu. como é que a Zara veio para cá, você lembra disso? Não? A Antes do Multiplan meu tempo. plantou. Multiplan Ah, plantou. sim, 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 sim. Assim Sim, como as só. lojas assim como as lojas de luxo lá do JK que o Carlinhos bancou. E banca até Foi hoje, lá e né? bancou. É difícil para vir para o Brasil com toda a complexidade contábil, fiscal e tudo mais, né? A gente pega Eu, um caso tipo o Cencosud, que veio comprou um monte de gente diferente, que eu acho que até foi um dos problemas, né? eles Eles não tiveram que integraram. juntar. É, Então, foram integraram. culturas Até totalmente hoje. diferentes que eles compraram. É, E até hoje, que é isso que eu ia falar, até hoje não foi uma rede que conseguiu chegar no Brasil com o peso que eles têm. No Chile, na Colômbia, seja onde for, né? Mas foi a primeira vez agora que eles deram lucro, né? Esse ano o negócio está Então, bom. e há quantos anos a gente É. tá vendo a operação aqui? Aliás, teve um momento que eles falavam que iam vender a operação brasileira, né? Sim, E agora sim. não. Embora tudo tem as suas características fiscais e tudo mais. Você viu a mudança da sede do Cencosud, não? Não, isso eu não acompanhei. Sabe onde é a sede da Cencosud hoje, não? A Brasil? Ou, Mundo. ou no Não é mais mundo? chileno. Não? Não. Está na Inglaterra. Eles Olha só. transferiram tudo para a Inglaterra. Todas as ações, tudo foi para a Inglaterra. Então, Deve ter. teoricamente, você falaria que a Cencosud hoje é inglesa, mas são os É, mesmos donos, né? aham. Assim como Só deve ter tido algum benefício. tem um monte de coisa, cara. Há pouco tempo, eu fui atrás da ligação contratual, né? Vamos falar assim, o Carrefour Brasil teve um momento que estava ligado a uma empresa Carrefour Holanda. Mas não tem Carrefour na Holanda, não, mas tinha uma empresa lá que era dona do Carrefour Brasil. É umas coisas malucas, velho. Não dá para. É. Assim Marcos, E... deixa eu Pois puxar uma não, questão. vamos A gente voltar está ao tema. falando. Vai. Eu nem sei se a gente deve voltar, na verdade. Eu acho que Ah, tá bom Não, esse mas tem um, viés eu que a te- tô gente animado, pegou. tô animado. mas eu tenho uma pergunta que liga as duas coisas. Então, Tá bom, É? então fala. Deixa eu só fazer uma pode ir, antes, Thaís. senão aí a gente vê, Fábio. Eu faço a minha e você vê se faz sentido ou você faz a sua. Tá A gente bom. estava falando dessa história da dificuldade, né, das empresas estrangeiras virem para o Brasil e vêm e não ficam muito tempo e saem. E uma das coisas que estava sendo divulgada na APAS era exatamente essa esperança, não sei se posso dizer assim, de trazer investimento estrangeiro para o Brasil por conta do acordo com o Mercosul e a União Europeia que está nesse vai não vai. E eu queria saber qual que é a sua visão sobre isso. Você acha que é uma esperança real ou é uma esperança que está muito distante? Como é que foi esse intercâmbio com europeus e com o mercado estrangeiro que estava na APAS? Olha, na verdade, não tinha muito estrangeiro na APAS, não. Tinha um pedacinho de estandes lá, não tinha. Você Isso já aí respondeu, então. É uma esperança que está bem distante, pelo jeito. tem a gente que está no ramo e não está envolvido com a política, né? Vamos dizer assim, setorial, a gente tem que filtrar um pouco, porque tem muitos interesses, né? Políticos, Uhum. não de negócio, né? Uhum. E, às vezes, para diretores, para o que sai de entrevista, de mídia, e aqui eu estou sendo totalmente aberto, porque inclusive, quando eu falo assim, eu não faço consultoria, então eu tenho liberdade total de falar. Existem muitas consultorias querendo vender um monte de coisa, né? E Uhum. hoje eu estava, inclusive, lendo um artigo americano sobre futurismo, né?
Esse ano eu recebi mais de 50 relatórios falando do varejo do futuro, né? Então, eu falei assim, É o nossa, assunto da moda. eu também sou futurista, então, pronto. Mas esse negócio do acordo Brasil-Europa, eu não sei se vai mudar muita coisa. Porque, na verdade, todo negócio de varejo depende de renda, né? E eu acho que está aí, a Fronte é a maior conhecedora disso, né? Entendeu? Quem que é... Eu falei assim, a renda é determinante do que acontece. Então, hoje você fala assim, todo mundo fala da experiência do consumidor. Está uma moda de falar CX, né? Está uma moda de falar de transformação digital. Eu não discordo que existe loja Fasano, Empório Fasano, existe outras coisas, as lojas autônomas, mas isso são peanuts no nosso mercado, né? O maior domínio do mercado hoje está sendo o atacarejo. Por quê? Por causa de serviço? Não, por causa de preço. Essa é a realidade brasileira, né? Então, eu sou muito pé no chão nesse sentido, porque eu recebo relatórios que eu dou risada. Eu falo assim, eu sou muito mais futurista, porque há 2, 3 anos eu falava exatamente o que ia acontecer com o não alimentar. O que aconteceu? As ações todas caíram. Não vou nem falar da Americana, que aí é um problema de fraude, né? Mas se pegar todo o outro não alimentar, é uma repetição dos anos 80, 90, quando fechou Mesbla, Mapping, Sears, Arapuã, Casa Centro, Gearonso, Murici, e vai uma lista inteira, né? Que tem a ver com o quê? Com a renda, né? Não tem Renda, segredo, né? não tem segredo. E aí vem, lógico, não vou tirar a razão de quem quer vender consultoria. Tem que vender de alguma forma. Então, a mídia dá um valor para essas coisas. Por quê? Porque as consultorias estão falando disso, né? Então, você pega... Eu tenho, eu tenho um pedaço, um trecho, até ontem eu estava dando risada, o Fábio falando numa aula, porque eu dei uma aula anterior que eu falo das fake manchetes, viu, Fábio? Que é aquilo que eu falo as matérias que saem, uma loucura, 82% dos idosos preferem comprar online. Eu falo, isso é capa de matéria, né? Assim, lógico, você vai olhar a pesquisa lá para qual foi a base. 500 pesquisas online. Pô, os idosos que estavam online preferem comprar online, mas é exagerado esse número de abordagem fakes. Eu falo abordagem fakes. Você fala assim, no ramo alimentar, então, que diferença faz para o consumidor se a loja tem self-checkout ou não? O cara que paga mais barato, ele se sujeita em um atacarejo, fica na fila, porque ele não tem dinheiro. Não é uma opção, né? Eu lembro uma vez, eu nunca mais esqueço isso, na Argentina, para não falar do Brasil. Eu fui para a Argentina, isso no ano 2001, mais ou menos. Peguei um táxi, aí perguntei para o taxista onde era que ele comprava. Compro no Coto. O Coto era um ex-açougue, rede de açougue, que virou supermercado. E é o mais popular que tinha em Buenos Aires. Por que você compra no Coto? Porque eu não posso comprar no Norte. O Norte era o supermercado nobre lá. Mas o dia que eu puder, eu vou comprar no Norte. É falta de renda, não tem como. Falta de renda. Isso é mundial, né? Isso está acontecendo no mundo, não é no Brasil só. O Brasil, tudo bem, o Brasil gosta de ser mais exagerado nisso, né? Pouca gente com renda. Aí, uma das minhas apresentações, eu falo uma apresentação muito clara, né? O Brasil bateu o recorde de venda de Porsche na pandemia. Fila para comprar jatinho, e esse começo do ano tinha fila para comprar iate. E outros segmentos, né? A Tiffany's trouxe lá o diamante original de 1800 e pouco da Tiffany para o Brasil, vai abrir mais loja, né? Tudo bem, está lá em cima, né? Mas o médio foi lá para baixo, né? Quer dizer, um monte de gente Foi, sem renda. o que aconteceu, né? A pandemia, a última crise, o que ela fez foi deixar quem era rico mais rico, deixar quem era pobre mais pobre, né? Então,
eu costumo falar assim, os dados reais não mentem, né? Porque tem muito dado que os caras fazem. Uma pesquisa, nossa, pesquisas, tem um instituto, eu posso, desculpa quem for dono do instituto, mas tem um instituto que faz pesquisa só online, tá? E aí o pessoal pega essa pesquisa e põe brasileiros, não sei o quê, não são brasileiros, né? O Opinion Box, né? Opinion Box. Eles fazem pesquisa online. Então não pode pegar essas pesquisas, eu acho que nem é tanto culpa deles como quem pega a pesquisa e fala que são os Sim, brasileiros, né? Entendeu? sim, sim, sim. Então, Que quando é uma culpa muito grande de quem divulga. Quem divulga às vezes nem entende o número. é isso. Não, Nem ou entende o número, pega o podia negócio e ter. divulga de uma forma. Duas coisas. Nessas conversas de corredor que você teve aí com os empresários de diferentes locais, como que está a percepção de Brasil, percepção de futuro? Esse pessoal tá otimista, tá mais com o pé atrás? Como que eles estão vendo? Olha, eu acho que tem uma diferença muito grande das empresas de dono e empresas de capital aberto, né? Uhum, É aquilo para quem você dá satisfação. uhum, Aqueles que têm que dar satisfação para analista, para bolsa, coisa assim, eles ficam com o pé atrás, né? Vamos dizer. Os donos estão otimistas. Os planos de expansão estão correndo, os caras estão abrindo loja e ninguém está reclamando, não. Tem uma reclamação, porque não sei o quê, mas é tudo bullshit, né? Quer dizer, uhum. vamos. Os planos de expansão continuam, né? Continuam funcionando. Continuam abrindo. Você pode falar mais disso, das suas encomendas de pesquisa, né? Mas vamos falar assim, eu percebo que não tem alteração, não. Tem Uhum. alguma coisinha assim. Um empresário comprou um terreno para abrir o primeiro atacarejo dele. Todo feliz, foi lá e comprou à vista o terreno. Aí veio uma grande rede e alugou o terreno do vizinho. Então ele tem um problema na mão para decidir o que Aham, faz. uhum. Mas, no geral, não vi pessimismo, não. No Não. alimentar. Até No porque, alimentar? Sim, sim. até porque você olha que essa ajuda emergencial do governo, né? Quer dizer, os seiscentos reais, mais 150 por filho e tal, isso dá um acréscimo no mercado substancial para o alimentar, né? Principalmente no alimentar, né? É. Porque ninguém vai comprar mais televisão com 600 reais. Não vai comprar Aham, mais comida. Isso sim, né? aham. Então, o alimentar sai ganhando nesse sentido, né? Uhum, De essa ajuda emergencial. No primeiro ano do plano da pandemia, teve uma ilusão das pessoas, e eu já falava isso, porque houveram muitas demissões e houve muito fundo de garantia no mercado solto. uhum, E as pessoas e todo mundo ficou preso. Então, houve um gasto, né, de comprar televisão, né, nova. uhum. Eu gastei meus pontos, minhas milhas gastei, comprei fritadeira, comprei tudo que precisava, cafeteira nova, um monte de Eu coisa. Daí perdi tudo mesmo, né? nós ia ficar preso, não ia voar mesmo, gasta as milhas Uhum, todas, né? E isso foi 2020. 2021 foi saldinho, 22 já foi pior. uhum, Agora, com ajuda emergencial um pouquinho melhor, maior, com os filhos e tal, esse dinheiro vai para comida, né? Então, uhum. não, agora, quem não mexe comida, eu conto uma coisa que pouca gente sabe, né? E o family office da família Trajano está investindo no alimentar, tá? É, Então, hoje, por por que exemplo, será? aquelas coisas saudáveis, Flor Mel, né? Que tem Aham, aqueles nuts, tudo. Maior investidor, uhum, a holding da família Trajano. Tem nada a ver com o uhum. Magazine, né? Família Não, Trajano. não, E não é à outros toa. negócios.
a diretora do Family Office me ligou para saber sobre aqueles containers em condomínio, né? Uhum, Eu achava, tal. Então, no investimento particular deles, eles estão pensando do outro lado. uhum. Mas é isso. O... olhando pro mercado, pelo que a gente está vendo aí agora, né? Há 2 semanas atrás, mais ou menos, saiu uma notícia, se não me engano, foi no Valor, corrija aí, você vai ter mais de cabeça isso, falando do problema dos atacarejos, que eles já estariam esgotando, é um modelo que já está esgotando o seu potencial no país, né? E ao mesmo tempo a gente olha para as lojas pequenas, lojas de bairro, os modelos, Pão de Açúcar Minuto, Extra, bairro, sei lá, mini mercados, crescendo forte. Está passando a onda do atacarejo e agora a gente tende a ver os mini mercados ocupando um espaço, ou é só outra onda também e tudo vai Não, se... tem duas coisas, Fábio. É o seguinte, mini mercado das grandes redes são para metrópoles. Uhum, Então, é um crescimento limitado, porque são lojas de conveniência, não deixam de ser lojas de conveniência. Uma uhum, loja de mercado do Extra ou Carrefour Bairro, ela não consegue concorrer com um regional pequeno. Ela é mais cara. uhum. Ela tem um custo de operação maior, ela tem um custo logístico maior. Então, dificilmente vai ter uma loja dessa numa região em que tenha muitos regionais bons, né? Uhum. Então, tira isso da frente, porque essa é uma expansão muito limitada, assim como o pessoal fala das lojas em condomínio. É conveniência. Tem um Uhum. limite, tem um limite disso. É, é uma cidade pequena, né? Você pega lá Espírito Santo do Pinhal, só para brincar um Grande pouco, Espírito Santo do Pinhal. né? Fala assim, o cara vai almoçar em casa, né? Ele Isso. vai. Ah, faltou negócio, ele vai no supermercado. Aí não precisa ter uma loja do lado, a cidade é pequena, né? Então, Uhum. esse é um limite de crescimento. É lógico que todo mundo quer ocupar todos os espaços. Então, você fala de São Paulo, talvez Campinas, Jundiaí. Então, vale até uma loja de conveniência dentro do condomínio, é um pouquinho de venda a mais, tal, né? Agora, o preço é bem maior, porque o custo logístico disso, de manter abastecido e tudo mais, é grande, né? Não é tão. É grande. Agora, os atacarejos, o que que acontece? Todo mundo quer ter um atacarejo, né? Então, o custo de montar um atacarejo é menor que o supermercado, porque o piso é mais simples, porque o teto é mais simples, só que começa a encarecer, né? O pessoal agora já está pondo ar-condicionado, que não tinha, né? Está pondo serviço, que não tinha. Então, essa transição, que eu não sei para onde vai, mas sem dúvida vai ter um problema a médio e longo prazo, não sei quando, mas por quê? Porque está subindo os custos da operação do atacarejo e os fornecedores estão subindo os preços para os atacarejos, porque eles precisam atender o pequeno comerciante e para atender o pequeno comerciante ele precisa dar preço para o distribuidor. Para ele dar preço para o distribuidor e ser competitivo ainda, chegando lá para o comerciante, ele precisa do couro sair a correia, como se diz, né? Gradativamente, ele tem que subir o preço que vende para o atacarejo. Então, segundo o próprio presidente da Nielsen, Roberto lá, falou, a diferença de preço dos supermercados para o atacarejo está diminuindo. Vai chegar um momento que não vale a pena mais você ir até o atacarejo. E a venda do atacarejo vai começar a cair, como fizeram com os hipermercados. Entendeu? E aí você começa a ver o atacarejo nascendo no meio de cidade, onde é mais caro, mas ele tem que estar, porque ele tem que estar perto do consumidor, porque senão o consumidor já não vai longe para pagar a Mas, diferença, mas o custo começa a e aí vira um aumentar, problema. e aí para que você vai no atacarejo? Se você tem perto Aham, da sua casa, algo muito barato. Vou dar um exemplo de aham, ontem, eu vi um preço. Eu acho que não é a rede que eu deveria comparar, mas é uma realidade.
eu vi no dia, que já sofreu tanta transformação, a gente nem sabe mais qual é o formato do dia. Eu vi Uhum. azeites extra virgem, galo, por R$ 21, né? No atacarejo está 28. Então, e Então, aí é um bom exemplo, porque azeite, tem um atacarejo que de vez em quando eu vou aqui perto de casa, o azeite é dos poucos itens que eu vejo que não tem preço de atacado e preço de varejo. Ele só tem um preço, e é o 28. leite longa-vida. Quer dizer, qual é o sentido? Diferença é. Então, são poucas coisas que mantêm uma diferença grande, entendeu? Infelizmente, os atacarejos grandes foram contaminados pelo modelo que eles vinham de Pão de Açúcar, de Carrefour, né? As duas Uhum. maiores vêm daí, As duas são. varejo. E aí eu sempre cito, para ninguém tem coragem de montar um acústico, né? Mesmo, né? De poucos itens, muito baixo preço e volume. Eu tenho até uma simulação que eu faço, Fábio. Eu falo assim: você baixar sua margem de 28 para 18. Aí o cara falou: pô, mas eu vou dar um prejuízo danado. Não, é investimento. Em 3 meses, você vai estar virando positivo, só que você aumentou a venda. Em 6 meses, você dobrou a venda. Tudo bem. Mas eu vou ganhar a mesma coisa? Não, você vai ganhar a mesma coisa no bolso, só que você vai ter o dobro de clientes. O risco que você tem acaba sendo diluído, então ele é muito menor. Não, não, De mas vai perder dar mais cliente, trabalho, se tudo, você mas perder. a fidelização, a imagem e tudo mais permanece, Sim. E permanece. você pensa, Aí, nessa semana você tem 10 que não vão, mas tem 10 que agora estão indo, e assim você vai indo, a loja está sempre cheia, está sempre no movimento, você ganha no giro. quando o pessoal lembra da história do Cândia, que você não é muito jovem para lembrar, mas o Cândia vendia US$ 8 milhões por mês numa loja, na divisa da freguesia com a Brasilândia, uma loja de 2.000 metros, uma loja Uhum. única. Uhum. Mas a gente teve a coragem de fazer isso, né? De pôr o preço lá embaixo, de triplicar a venda, né? Uhum. E triplicando a venda, qualquer custo é mais baixo, né? Uhum. Uhum. Então a gente tinha lá 4 diretores numa loja, todos Uma tinham o loja. carro da empresa, porque vendia muito, né? Entendeu? Mas o começo foi o quê? Acreditar que baixando o preço a venda subia, né? Então, Sim. hoje, como existe uma preocupação muito grande de não. Eu lembro no começo do Extra, que eu tinha que dar lá, tipo, vou dar um exemplo aqui, né? Tinha que vender 100 e dar 17%, vai, 17 de resultado, R$ 17, vai. Uhum. Aí eu vendia 200 e dava R$ 17. Só que R$ 17 dava 8,5%, né? Aí Uhum. o Abílio falava, pô, mas você deu metade do lucro, 8,5%. Eu falei, não, deu os 17. Você vai pagar a conta com 17, não com 8,5%, nem com Uhum. 17%. Eu dei os reais, né? Porque fazendo venda, tudo é mais fácil, né? Tudo é mais Sim. fácil fazendo venda. Quando você tem que cortar custo e não tem venda. Então, quando eu É, entrei, é... tinha um Jumbo antigo. Foi muito fácil, na verdade, fazer o começo do Extra. Por quê? Eu tinha 5 lojas que tinham sim do Jumbo. E os caras estavam exigindo dos diretores de loja margem, com a venda fraquíssima. Aí os caras, coitado, cortava. Eu falei, para aí, pô, vamos aumentar a venda. Aí eu baixava os preços, e o diretor da loja, imagina, baixar os preços, vai cair a margem. Eu falei, pera, eu assino aqui daqui. Eu punho o preço na loja. Uhum. Fábio, em um ano, a gente quintuplicou a venda dessas lojas. Uhum. Porque é o que o consumidor procura, né? O consumidor não procura experiência, pelo amor de Deus. Né? Eu procuro experiência. De vez em quando eu vou no Santa Luzia, entendeu? Você vai Uhum. no Torre Exatamente. Fazano, entendeu? Exatamente. Mas não é o teu dia a dia. Né? Mas no dia a dia a gente quer comprar uma coisa legal pagando menos. O produto é o É, mesmo. Eu no vou fim das comprar contas é uma, isso, é. eu vou pesquisar quando é
para comprar em casa, por mês, né? Hoje em dia está tudo na internet, você tem aplicativo. Eu compro nos atacarejos direto, para você ter uma ideia. Eu uso um aplicativo chamado Corner Shop. Corner Shop compra em vários varejistas, atacarejo, Giga, Atacadão, tudo mais. E eles cobram uma taxa, eles cobram o percentual da compra além de uma taxa de entrega. Mas mesmo assim, para muitos produtos, vale a pena. Tá mais barato. Tá mais barato. Mas eu não preciso sair, pegar o carro e ir até um lugar para fazer. E se não tem o produto, o cara me liga, não tem isso, pode trocar por isso. Então, hoje tem alternativas para quem vive aqui, né? Lógico. Quem está na periferia ou tem menos renda ou tudo mais, vai procurar o melhor preço, né? Escudeiro, Falou, obrigado Fabio. pela sua participação. Para nós, esses bate-papos eles têm que ser rotineiros, porque a gente tem muito o que falar, muito o que aprender com os seus 40 anos de experiência nesse mercado de varejo. Obrigado mesmo, viu? Ô, Fabião, você sabe que pode contar comigo. Sou fã. Não só sou fã, como sou defensor da verdade. Essa é uma parte muito importante, né? E a gente vê tanta porcaria, cara, que é impressionante. Eu mando para vocês aí, não todas, mas alguns. Falou. Muito bom. Obrigado, Marcos. Obrigado, Thaís. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Se você gostou deste podcast e quer acompanhar outras conversas inspiradoras sobre o mercado de shopping e varejo, assine o nosso canal no Spotify, Corredores do Varejo. Até a próxima!